Boa noite. Vamos começar o nosso culto em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. É uma alegria estarmos juntos, tanto com vocês aqui quanto com os que estão em casa. Podemos louvar juntos ao nome do nosso Deus. Vamos estar orando para começar o nosso culto. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor ter estado ao nosso lado, Pai, nos guardando, nos ajudando, Pai, a cada dia, Pai, a enfrentar todas as dificuldades. E agora, Pai, eu te entrego, Pai, tudo que vai ser cantado, tudo que vai ser falado aqui neste lugar, Pai. Que seja tudo, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Salmo 34. A gente vai estar cantando essa música. Minha Bíblia tem a versão um pouquinho diferente da letra da música, mas o contexto é o mesmo. Salmos 34, a gente vai ler do 1 ao 3. O título na minha Bíblia fala: A bondade de Deus. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Amém. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé, para a voz sair mais forte e anunciarmos o nome do nosso Deus. Então, dá uma mexida aí para sair o frio, né? Você está em casa também, né? Que a gente fica tudo assim, né? Quando está frio. Vamos dar uma movimentada e adorar o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos a louvarem com palmas junto com a gente. Todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Alegrar-se a do Senhor a minha alma, alegrar-se a do Senhor. Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso. Todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei o Senhor, sempre estará em meus lábios o teu louvor. Alegrar-se a do Senhor a minha alma, alegrar-se a do Senhor. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome, seu glorioso
Senhor. Essa música fala: Senhor, eu te quero, eu quero ouvir a sua voz. Que possamos cantar e louvar ao Senhor e declarar o quanto nós queremos o nosso Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, o alvo eu vou, conquistar. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Ficou bonito, hein? Nós a cada dia, temos que buscar mais ao Senhor, estar perto do Senhor. Que quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente quer Ele. Amém? Os irmãos podem se sentar. E hoje escolhemos músicas, agora que eu percebi, de gratidão e de que possamos engrandecer ao nosso Deus. Essa música foi uma das primeiras músicas que eu escutei na igreja, e ela é linda. Ela fala que grande é o Senhor e Ele é digno de louvor. Queremos o Teu nome engrandecer, então que a gente possa realmente viver o que a gente está cantando. Às vezes a gente escuta tanta música e a gente reproduz tanta coisa que a gente escuta e aquilo não vem do nosso coração. E o mais importante, irmãos, para o Senhor é o desejo do seu coração. Não é a qualidade que está saindo da sua boca. Talvez você está gripado, aí você fica tímido de cantar, Igual eu aqui, eu estou rouca já, Mas o que importa para o nosso Deus é o louvor que sai do seu coração. Então, eu convido você que está em casa, nós aqui, vamos fechar nossos olhos e louvar ao nosso Deus, engrandecer ao nome desse Deus.
dizer a Ele que Ele é grande, que Ele é o único digno de toda honra e de toda glória. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a glória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Te glorificamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te glorificamos, Pai, pois o Senhor tem feito grandes coisas, Pai, a cada dia. Queremos, Pai, a cada dia engrandecer o Teu nome e Te alegrar, Pai, com nossos atos, Pai, com o nosso modo de vida, Deus. Que o Senhor possa estar, Pai, em nossas casas, Pai, em nossos corações. Que possamos, Pai, neste tempo difícil, Pai, ainda mais, Pai, resplandecer a Tua luz, Pai.
possamos, Deus, transmitir o Teu amor, Pai, com os nossos olhos. Possamos, Pai, transmitir o Teu amor a cada palavra, Deus. Usa, Pai, a Tua igreja, Pai, que possamos, Pai, a cada dia Te servir, Pai, com mais amor. E querer, Pai, a cada dia estar mais perto de Ti. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. A palavra está com o pastor. Graças e paz de Jesus seja com todos, amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. É muito bom sempre a gente estar junto e adorar o nome do Senhor. Que nessa noite não seja diferente, que a gente possa aproveitar esse tempo aqui para celebrar o Senhor, para glorificar o Senhor e para entender, compreender, assimilar aquilo que Ele quer falar ao nosso coração, amém? Como eu mandei aí no grupo essa semana, hoje nós vamos iniciar uma série de 7 mensagens sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? O 777. 7 mensagens, 7 cartas, 7 igrejas. Por que eu pensei em trazer essa série de mensagens? Na verdade, eu tinha até comentado com o pastor Johnny semana passada que eu ia retomar aquela série que a gente tinha iniciado sobre o Evangelho de Marcos, né? Então eu ia retomar essa série e a partir de hoje ia começar de novo a trabalhar o Evangelho de Marcos. Mas nessa semana, quando foi na segunda-feira de manhã, eu comecei a ler algumas coisas em Apocalipse, né? Principalmente aqui nesses 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, e percebi, né, que há algumas lições muito importantes que Deus está trazendo para aquelas igrejas naquele contexto, que se aplicam muito no que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num tempo, né, diferente, um tempo atípico, um tempo em que as nossas igrejas, as nossas vidas estão sofrendo mudanças, estão sofrendo algumas significativas reviravoltas, vamos dizer assim, no nosso modo de ser igreja. Se você pensasse alguns anos atrás que nós estaríamos, não vou falar alguns anos não, no início de 2020, 2019, né? Em que ano que nós estamos? Já se perdi. 2020, tá vendo? Tá vendo como é que a coisa tá louca? Eu não sei nem que ano que eu estou mais. Mas se você pensasse lá em janeiro de 2020, que hoje nós estaríamos transmitindo culto ao vivo, ninguém pensaria nisso, muito menos eu, que tenho uma relação muito estreita com a câmera. Nós não nos damos muito bem, né? Se você pensasse há alguns anos atrás que igrejas batistas estariam ministrando ceia do Senhor online, isso para alguns pastores seria uma heresia tremenda. Se eu chegasse ano passado, por exemplo, 2019, e falasse assim, vamos transmitir, vamos fazer uma ceia do Senhor online. Nós aqui da igreja, você da sua casa, você vai receber a ceia do Senhor. Eu seria expulso da ordem dos pastores. Mas hoje isso é uma realidade no Brasil inteiro. Então assim, a gente está mudando, as coisas estão mudando e mudando rápido, mas há alguns princípios do Evangelho que não mudam. Há algumas coisas em relação à vontade de Deus para nós enquanto igreja que jamais vão mudar. Há algumas coisas no objetivo do ser igreja que nunca vão mudar. Estejamos nós fazendo cultos presenciais ou cultos online. Muito obrigado, irmão Divino. Estejamos nós reunidos no templo ou estejamos nós nas nossas casas, cada um, como estava gostoso de fazer a escola bíblica, né? Muita gente falou, pastor, é bom demais fazer escola bíblica deitado na cama debaixo da coberta. É maravilha. Estou gostando desse negócio. Mas
Isso é modo, isso é ferramenta, isso é costume. Isso não é a essência da igreja, não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está em muitos dos aspectos que nós vamos ver aqui nessas cartas. Amém? Então, como eu disse, eu quero convidar você, quero incentivar você a estar lendo aí na sua casa o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, para que você possa se inteirar melhor, ter mais tempo para digerir aquilo que o texto está nos dizendo, porque obviamente, por mais que a gente vai fazer uma carta por semana, não dá para a gente abordar tudo, né? Tintim por tintim, não dá para a gente falar de tudo. Então é importante que você, na sua casa, você esteja lendo os textos, meditando naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai conversar, e acima de tudo orando, refletindo naquilo que Deus deseja nos ensinar nesse tempo. Amém? Vamos lá então? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. A nossa primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos. Senhor, nós te somos gratos, ó Deus, porque nessa noite, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio, a alegria de estarmos reunidos enquanto igreja do Senhor e te louvarmos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa graça, por essa alegria. Obrigado pela vida dos irmãos que aqui se encontram reunidos no templo, ó Pai, que saíram dos seus lares, ó Deus, com o intuito de te louvar, de te adorar. Obrigado de mesmo modo, ó Deus, por a vida daqueles irmãos que ainda se encontram nos seus lares, que ainda, ó Deus, têm dificuldades, ó Deus, para estar no templo, mas que de mesmo modo, ó Deus, estão adorando ao Senhor, estão servindo ao Senhor, estão conectados conosco, ó Deus, e celebrando ao Senhor nessa noite. Ministra, Deus, a cada um de nós a tua vontade. Ministra a cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia, para que nós, ó Deus, possamos receber aquilo que vem do Senhor. Colocamos, ó Deus, o nosso coração e a nossa mente à tua disposição, à disposição do teu Espírito, e que o Senhor nos fale, que o Senhor nos instrua, segundo o querer e a vontade do Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Só para situar, o livro de Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, quando o apóstolo João se encontrava cativo na ilha de Patmos, né? E ele escreveu essas cartas, digamos assim, né? Alguns estudiosos entendem dessa maneira, e eu de certo modo compartilho dessa ideia,
de que as 7 cartas às 7 igrejas, foram escritas um pouquinho antes do contexto do livro inteiro do Apocalipse. Ele direcionou essas cartas, e essas cartas foram enviadas individualmente para cada igreja, né? E depois elas passaram a fazer parte do corpo do livro inteiro de Apocalipse, ali por volta do ano 90, depois de Cristo, quando já havia por volta de uns 30 anos já, que essas igrejas estavam estabelecidas ali na Ásia. Já tinham se passado mais ou menos uns 30 anos que essas igrejas já estavam funcionando, né? A igreja de Éfeso, que é nosso foco hoje, uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? E que o apóstolo Paulo ensinou, que o apóstolo Paulo instruiu, que o apóstolo Paulo dirigiu. E a gente vai ver ao longo do nosso estudo aqui que o apóstolo Paulo elogiou muito essa igreja lá no início, né, por causa da fé, por causa do amor daqueles irmãos, né? Mas agora se passaram 30 anos, mais ou menos, uns 30 anos depois de tudo isso. E aí o apóstolo João, lá em cativeiro, né, por causa do evangelho, né, preso por proclamar o evangelho, por defender o evangelho, ele vai escrever essas 7 cartas. E é importante a gente salientar o seguinte: quem está falando não é o apóstolo João. É ele um instrumento, é ele quem está escrevendo as cartas, mas quem é que está falando? Quem é que está direcionando essa fala para essas igrejas? Quem é que está direcionando essas falas para nós hoje? Porque as cartas são a revelação do Senhor para a sua igreja ao longo do tempo. Então ela é direcionada para nós também enquanto igreja. Quem é que está falando? É o próprio Jesus, o Senhor da igreja. E onde que a gente vê isso? Volta um pouquinho lá no capítulo 1, versículo 1. Você deve estar com sua Bíblia aberta ainda aí. Veja o que diz lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Então quem é que está falando nessas cartas aqui? É o apóstolo João? É Jesus. O apóstolo João é, como a gente costuma dizer, ele é o canal, né, que Jesus está usando, assim como ele usa a nós. Então é Jesus que está dizendo. E o que é que Jesus está dizendo nessa carta aqui em Éfeso? Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Jesus Cristo, através de João, está exaltando a perseverança daquela igreja. Ele está elogiando aqueles irmãos, está elogiando aquela igreja, porque ele vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, e essa é a mais pura verdade. Jesus conhece as nossas obras. Ele é quem sabe quem é que de fato nós somos. Ele é quem sabe quem de fato é o seu povo, quem de fato é a sua igreja, e quais são as obras que nós temos feito. No início, né, dessa pandemia, desse isolamento social, a gente ficava pensando: e agora? Como é que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos ser igreja nesse tempo em que a gente não pode se reunir? E imediatamente surgiram o quê? As lives, né? O povo já deve estar cansado de live, né? Então o meu irmão fala assim: é live todo dia. E é mesmo. Se você abrir o seu Instagram, principalmente agora, você vai ver lá no íconezinho lá em cima, lá, um monte de gente fazendo live. Então a gente foi descobrindo maneiras
de continuar sendo igreja. Porque como a gente sempre pregou, como a gente sempre disse, como a gente sempre ensinou nas nossas escolas bíblicas, nossos estudos bíblicos, a igreja não é o templo. A igreja somos nós, somos as pessoas. Então, se nós, as pessoas, continuamos vivendo a nossa vida, entre aspas, normalmente, então a igreja continua trabalhando e existindo normalmente, mesmo que o templo esteja fechado. E isso é importante a gente fazer esse paralelo, porque olha o que ele está dizendo: eu conheço as tuas obras e sei da sua perseverança, sei do seu labor, sei da sua insistência, da sua fé. E hoje, irmãos, é muito necessário que nós, enquanto igreja, nos encaixemos nisso que Jesus está falando a respeito da igreja de Éfeso. Nesse aspecto é muito importante que nós sejamos elogiados por Jesus, assim como a igreja de Éfeso está sendo elogiada por causa da sua perseverança, por causa da sua fé, por causa da sua integridade e por causa da sua firmeza na pregação do Evangelho e na sua firmeza em suportar as adversidades que certamente vêm e continuarão vindo sobre a igreja. Essas são características que toda igreja cristã deveria ter: perseverança, fé, insistência. A igreja de Jesus Cristo é a igreja que está, enquanto ela estiver no mundo, está vivendo perseguições, sejam elas perseguições físicas, sejam elas perseguições espirituais, sejam batalhas e lutas visíveis ou batalhas e lutas invisíveis. Mas a igreja de Jesus sempre está vivendo em batalhas. E cada comunidade cristã, cada comunidade, cada igreja que se chama, né, como diz lá em 2 Crônicas, que se chama pelo nome do Senhor, deve encontrar nela ou nas pessoas que fazem parte dela essas características que Jesus exalta. E essas características dizem respeito à nossa integridade, elas dizem respeito, antes de tudo, à nossa firmeza na fé, à nossa integridade doutrinária também. Porque a gente vive num tempo, e isso não é de agora, não é resultado só da pandemia, mas é coisa que vem já de alguns anos atrás. Nós vivemos num tempo em que muitas pessoas estão vivendo, muitas comunidades estão vivendo, estão pregando um evangelho que a gente chama de evangelho pragmático. O que é o evangelho pragmático? É aquilo que funciona. Não importa o de onde vem, não importa a base bíblica, não importa nada. O que importa é se funciona. Se funciona, a gente faz. Ah, está funcionando, então vamos continuar fazendo. O problema desse evangelho pragmático é que, volta e meia, as coisas mudam. Hoje a gente está fazendo uma coisa que está dando certo, mas amanhã não dá certo mais. E o que a gente faz? A gente muda. Mas a gente não muda só a coisa que a gente está fazendo, a gente vai mudando os princípios por trás dessa coisa. E esse é o perigo. Esse é o problema. Da gente ir mudando princípios. É óbvio que a gente pode mudar costumes, a gente pode mudar hábitos, a gente pode mudar ferramentas, né? A ferramenta da internet, por exemplo, é uma ferramenta que a gente está usando agora, que a gente não usava tanto assim antigamente. Né? Principalmente as igrejas menores. As igrejas muito grandes já usam transmitir culto há muito tempo, né? Mas igrejas menores, como a nossa, por exemplo, é uma novidade para nós. Mas essa novidade não muda a essência do evangelho. Essas coisas não mudam quem nós somos. E principalmente não muda o que Jesus quer da sua igreja. E o que Jesus quer da sua igreja? Que a sua igreja pregue o evangelho genuíno, que é o evangelho da cruz.
que é o evangelho do serviço, que é o evangelho do amor, que é o evangelho do companheirismo, que é o evangelho da graça, que é o evangelho da mutualidade. Esse é o evangelho de Jesus, e esse deve ser o foco da igreja, seja qual for as ferramentas que essa igreja esteja usando. Eu me lembro que foi ano passado? Ano passado, 2018. Acho que é 2018. Eu estive aqui em Lafayette pela primeira vez, no aniversário da PIB. Eu vim com a igreja, que eu pastoreava na época, e os irmãos da igreja vieram ministrar um teatro, né, e a gente fez o louvor no aniversário da igreja, e eu preguei no domingo de manhã. Na verdade, dei um estudo sobre contextualização da igreja. E eu me lembro que naquele estudo, uma das coisas que eu falei, né, e não é uma frase minha, mas é uma frase que você vai encontrar por aí, eu não sei exatamente quem é o autor da frase, mas ele diz o seguinte: para você pensar em contextualização da igreja e relevância da igreja, você precisa pensar o seguinte: o que faria mais falta na sua comunidade? O que faria mais falta na rua ali onde a sua igreja está? Se a sua igreja fechasse, e se fechasse a padaria da esquina, qual das duas ia fazer mais falta para essa comunidade? E se você pensar assim, a padaria ia fazer mais falta do que a igreja, então você tem um problema. Porque a igreja, ela foi chamada para fazer diferença no seu contexto. E como é que a igreja faz diferença no seu contexto? Através da vida das pessoas, através da vida dos seus membros, através da forma como seus membros vivem e se envolvem na comunidade e revelam o amor de Jesus Cristo para essa comunidade. Se você for lá em Atos, no capítulo 2, se não me engano, acho que é capítulo 2 mesmo, a gente vai ver lá relatado no livro de Atos, né, pelo apóstolo, né, ou pelo escritor Lucas, né, que é quem escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Ele vai dizer o seguinte: e a igreja crescia e caía na graça do povo, e todos os dias iam se acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que Lucas está descrevendo para nós ali naquela comunidade de Atos? Ele está dizendo que a igreja era tão relevante que as pessoas queriam saber o que estava acontecendo naquela igreja. As pessoas queriam saber que movimento era aquele do pessoal que se juntava para cantar, para celebrar, para orar, e que no meio daquele povo ali não tinha ninguém que tinha dificuldade. No meio daquele povo ali, o povo era feliz, o povo era sorridente, o povo era um povo que, apesar das dificuldades que todo mundo tinha, eles estavam sempre juntos, um na casa do outro. Hoje era na casa de um, amanhã era na casa do outro, e esse povo estava vivendo aquela alegria, aquele entusiasmo e pregando um evangelho, falando de um Jesus e vivendo igual a esse Jesus, de tal forma que eles começaram a ser chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, de pessoas que se pareciam com aquele que era o Cristo que morreu na cruz. Então era essa a relevância da igreja naquele tempo. As pessoas olhavam para a igreja e falavam: o que está acontecendo no meio desse povo? O que é isso? Eu quero saber o que é isso. Por que esse povo é tão alegre? Tem uns que estão sendo mortos aí, tem uns que estão sendo enforcados, tem uns que estão sendo pendurados aí de cabeça para baixo, tem uns que estão sendo presos e açoitados, mas esse povo continua alegre, feliz, sorridente e falando de Jesus. Eu quero conhecer o que está acontecendo no meio desse povo aí, eu quero saber que povo é esse. E aí a pergunta que a gente se faz: será que hoje a igreja está vivendo essa mesma realidade? É óbvio que, guardadas as devidas proporções, né, nós estamos num contexto diferente, mas é aquilo que eu disse, a essência é a mesma. E aí você pensa assim: pastor, como é que a gente faz para ter essa relevância então? Como é que a gente faz para viver
isso que a igreja de Atos vivia, para que a gente, consequentemente, tenha esse elogio que Jesus está fazendo para a igreja de Éfeso. É simples, entre aspas. É só viver o Evangelho de Jesus. É só fazer a vontade de Jesus. E é aí que está o X da questão. Qual é a vontade de Jesus? Qual é a vontade de Jesus para a minha vida hoje? O que Jesus quer que eu faça enquanto membro dessa igreja? Porque se nós entendemos que nós somos os membros dessa igreja, nós é que compomos esse corpo, então tem alguma coisa que Jesus quer de mim. E o que será que Jesus quer de mim? O que será que eu preciso fazer nesse tempo, nesse contexto? Como será que eu e você podemos fazer diferença, podemos anunciar esse Evangelho de Jesus no meio de toda essa dificuldade que a gente está vivendo hoje em dia? E aí é uma resposta que eu não posso dar para você. Eu só posso dar para mim. E você também só pode dar para você mesmo. Mas a gente tem que voltar, dar um passo atrás e pensar, perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer de mim? Será que o que o Senhor quer de mim é que eu comece a usar, por exemplo, as minhas redes sociais para falar do Senhor? Será que o Senhor quer que eu visite pessoas, apesar que visita nesse tempo é um negócio complicado, né? O que o Senhor quer de mim? De que forma o Senhor quer que eu seja essa igreja que manifesta a glória do Senhor? De que modo? E como eu já falei aqui, existem N modos. Por quê? Porque a graça de Deus é multiforme, como diz a própria palavra do Senhor. Como eu disse, nós nunca imaginávamos que hoje estaremos transmitindo esse culto ao vivo, estaremos tendo essa reunião tão interativa, né, como nós estamos tendo aqui. Um grupo reunido aqui na igreja, outro grupo nas suas casas, e todos nós juntos celebrando o Evangelho. E aí você pode, como eu já falei aqui, como alguns irmãos sempre fazem, você pode pegar o seu telefone aí que você está assistindo, né, o culto pelo Facebook, e compartilhar esse culto com não sei quantas pessoas que você tem lá como seus amigos, como seus conhecidos no Facebook. Enfim, há N possibilidades. Mas a questão é, a essência do Evangelho, aquilo que Jesus ensinou, enquanto sermos igreja, isso precisa prevalecer. Amém? Então Jesus elogia essa igreja de Éfeso por causa da sua integridade, por causa da sua perseverança, porque eles, como eu disse, foram perseguidos, tiveram lutas, tiveram dificuldades, mas, contudo, porém, entretanto, a gente também tem uma reprimenda de Jesus para essa igreja. Que reprimenda é essa? Versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Como eu falei, Paulo é o fundador dessa igreja de Éfeso, e eu quero chamar você para ir comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 e 16, para a gente ver o que é que Paulo fala lá sobre a igreja de Éfeso. Efésios 1, 15 e 16.
Amém? Por isso, também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Então Paulo está dizendo para eles, olha, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, né? Da fé que há entre vocês, do amor que há entre vocês, e por isso eu não cesso de fazer orações, de agradecer a Deus, de dar graças a Deus por vocês, porque vocês têm sido uma igreja bacana. Vocês têm demonstrado o amor de Deus. Vocês têm sido firmes, vocês têm sido companheiros uns dos outros. Eu tenho ouvido falar da fé de vocês. E isso é muito interessante, né? É sempre motivo de orgulho para a gente, de modo geral, quando a gente ensina alguma coisa para alguém e depois a gente ouve falar que esse alguém está fazendo aquilo que a gente ensinou bem. Isso traz um orgulhozinho bom no coração, né? O orgulho da parte boa do orgulho, né? Isso traz uma alegria para o coração da gente. Você pensar assim, nossa, foi eu que ensinei, né? Eu fui instrumento de Deus na vida dessa pessoa ou dessas pessoas, e agora eu tenho ouvido falar de quão bons eles têm sido naquilo que nós ensinamos. Eu tenho ouvido bons testemunhos do que eles têm feito. E é esse o sentimento de Paulo quando ele escreve isso aqui. Mas como eu disse, já se passaram cerca de 30 e poucos anos depois que Paulo escreveu essa carta, e agora a gente tem uma outra igreja de Éfeso. Agora esse povo tem algumas dificuldades. Agora aquele povo amoroso, aquele povo alegre, aquele povo que celebrava, aquele povo que era bom de abraço, que era bom de companheirismo, agora tem algumas dificuldades. E quem é que aponta essas dificuldades? Por que eu mostrei que era importante a gente saber quem é que está falando, né? Porque aqui não é a emissão da opinião de alguém a respeito da igreja, é a opinião do próprio Jesus. Porque uma coisa é eu virar para alguém e falar assim, olha, eu não gosto muito do irmão Alan, não. O irmão Alan é meio esquisito. Ele tem alguns problemas. Não acho muito legal algumas coisas do irmão Alan. Isso é a minha opinião. A opinião de outras tantas pessoas pode ser completamente diferente da minha. Amém? Agora, se Jesus chega e fala, ó, fulano de tal tem esse e esse problema, já não é mais a minha opinião. Aí é Jesus que está dizendo. Aí é Deus que entrou no negócio. Então não dá para ficar, não, mas, né? Não é bem assim. Não, é assim sim, Jesus está dizendo. E o que é que Jesus está dizendo sobre essa igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí a primeira coisa, o que é esse primeiro amor? O que significa esse primeiro amor? Quando eu me converti há uns tantos anos atrás, né? A idade vai avançando, a gente não vai mais falando os números, né? A gente só fala que tem algum tempo, né? Para não ficar muito... Enfim. Então, há alguns tantos anos atrás, quando eu me converti, uma das primeiras músicas que eu ouvi e aprendi a cantar, ela falava sobre primeiro amor. Eu estava com a música na cabeça e me fugiu agora. Não é essa não. Mas ela falava sobre primeiro amor. E eu ouvia aquela música e eu achava muito bonita, tanto que aprendi a cantar. Foi uma das primeiras músicas cristãs que eu aprendi a cantar. Mas para mim, aquela música não falava tanto ao meu coração. Eu achava uma música bonita, uma melodia legal, bacana, coisa de Deus. Mas ela não
mexia comigo. Por quê? Porque eu estava vivendo o meu primeiro amor. Mas com o passar dos anos, essa música foi fazendo mais sentido para mim do que fazia naquele tempo. Porque eu comecei a perceber que, de fato, algumas vezes na nossa vida a gente vai se distanciando daquele primeiro amor. A gente vai se distanciando daquele calor, daquele fogo, daquela necessidade de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia. Porque essas coisas vão se tornando corriqueiras e automáticas para nós. Não é mais novidade. Porque lá no início tudo é novidade, né? É uma música que a gente aprende, é um texto bíblico que a gente nunca leu, e a gente lê e encontra verdades maravilhosas nele, a gente fica empolgado. É o fato de estar na igreja, na comunhão, de celebrar os irmãos, de ver os irmãos, de conhecer os irmãos. Então isso tudo vai gerando, né, aquele entusiasmo no nosso coração. Mas com o passar do tempo a gente já começa a enjoar na cara dos irmãos, né? Eu vejo a Rosângela toda semana. Eu já li esse texto. O pastor vai pregar. O pastor já pregou sobre esse texto. Já vem o pastor de novo nesse texto. O pessoal do louvor vai tocar, mas essa música de novo. Ou seja, a gente vai, as coisas vão se tornando automáticas, vão se tornando corriqueiras, e a gente vai diminuindo o entusiasmo por aquilo que no começo era extraordinário. E aí a gente começa a fazer determinadas coisas no automático. Deu a hora de ir para o culto, a gente vai, toma banho, troca de roupa, né? Tem a roupa da igreja, já que a gente já sabe, essa é a roupa de ir para a igreja. Já tem até a roupa certa para vir para a igreja. Pega a roupa de ir para a igreja, veste a roupa de ir para a igreja, vem para a igreja, assiste o culto, volta para casa, e a gente começa a viver uma vida cristã automática. Vai para a Bíblia, e aí parece que a Bíblia já não tem mais aquele fogo que tinha antes. Eu tenho todas as minhas Bíblias, desde a primeira Bíblia que eu ganhei, que a igreja me deu quando eu me converti. E eu pego a minha Bíblia, a primeira Bíblia, e ela está toda rasgada, toda colada. Tem cola nas páginas, tem durex, porque a página colava, eu passava um durex para colar a página de novo. E eu pego a minha Bíblia, que é a Bíblia mais nova que eu tenho, que é essa aqui, e ela está inteirinha. E aí eu olho para as duas Bíblias e falo, o que tem de diferente nessas duas aqui? O que está diferente sou eu, não é as Bíblias. Não que eu esteja dizendo que hoje eu não leio a Bíblia, pelo contrário, acho que hoje eu leio a Bíblia mais do que eu lia antes. Mas naquela época, eu comia a Bíblia. Os irmãos da igreja me chamavam de barata da igreja. Por quê? Eu estava em todos os cultos. Todos os cultos. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair em todos os cultos. O pastor, na época, ele ia fazer visita. Quem ia atrás do pastor nas visitas? Eu. Os irmãos, os jovens, né, da época lá, me chamavam de filho do Gilson. Gilson era o pastor. Ó, filho do Gilson. Por quê? Onde o Gilson estava, o Hélio estava atrás. Então, com o passar do tempo, eu fui entendendo que o que Jesus está dizendo para essa igreja aqui é para que ela tome cuidado, porque ela chegou num ponto em que as coisas de Deus não são mais novidade, e parece que essa igreja agora está vivendo no automático. Parece que essa igreja agora está focada muito mais nas coisas que ela faz do que na pessoa que faz as coisas que ela faz. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes nós estamos focados no louvor, no desempenho, como a Priscila acabou de ministrar aqui, no desempenho da nossa voz, na impostação da nossa voz, e muito menos com o louvor que sai do nosso coração.
Muitas vezes nós estamos mais preocupados com a estética do culto, ou com a nossa roupa, ou com a teologia que está por trás daquilo que a gente está pregando, as doutrinas que a gente está observando, as regrinhas que foram impostas e foram levantadas e que a gente se preocupa com elas, e a gente tem que manter essas regrinhas, porque isso é que faz nós sermos uma igreja batista. E a gente se esquece de ser cristão. A gente se esquece de ser filhos de Deus, pessoas que estão sendo transformadas dia após dia pelo Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. E o que ele diz para eles? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho até ti e moverei seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é candeeiro? Que negócio é esse de remover o candeeiro? Candeeiro é aquele que muita gente chama de candelabro, né? Ou isso, né? Aquele que coloca as velas, né? Para iluminar, ou então aquele onde coloca o óleo com pavio para acender e iluminar. Qual que é a referência que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. Só que do jeito que vocês estão vivendo, vocês não estão sendo luz. Para vocês serem luz, vocês precisam do candeeiro. Candeeiro aqui é o quê? É o Espírito, é o fogo, é essa instrução de Deus, é a direção de Deus que Deus faz na nossa vida através do Espírito. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês não mudarem de vida, se vocês não olharem para trás e lembrarem de onde vocês caíram, se vocês não começarem a se lembrar da igreja que vocês eram lá atrás, dos crentes que vocês eram lá atrás, vocês vão deixar de iluminar. E se vocês deixarem de iluminar, vocês vão se tornar iguais ao mundo lá fora. Porque a diferença entre vocês e o mundo lá fora é que vocês têm o candeeiro. Vocês iluminam. A vida de vocês ilumina. Mas do jeito que vocês estão vivendo esse evangelho que vocês estão se tornando, vocês estão deixando de iluminar. Então arrepende e volta atrás. Pensa de novo, pensa direito que tipo de vida vocês estão levando. Que tipo de evangelho vocês estão pregando? E essa é a orientação de Jesus, que eles se arrependam e voltem atrás. E eu penso que hoje, no tempo que a gente está vivendo, a instrução é a mesma para muitos. O querer de Jesus, a vontade de Jesus é o mesmo para muitos. Porque a gente, como eu disse, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com as coisas e a gente já não sente mais o agir de Deus, digamos assim, nas coisas que a gente faz. E o que Jesus chama a atenção para a sua igreja, para o seu povo, tanto naquele tempo quanto para nós hoje, é que o mais importante para nós é perceber Jesus, é perceber o Espírito de Deus nas coisas que a gente faz, muito mais do que fazer as coisas que a gente faz. Uma vez eu estava conversando com o pastor Johnny sobre, eu me lembro qual que era o assunto, a gente estava no carro, estava indo para o centro de Lafayette aqui com ele, e a gente estava no carro conversando e ele me comentou alguma coisa que alguém tinha falado com ele a respeito
de determinada denominação, que não vou falar o nome, questão de ética. Mas ele falou, mas fulano de tal questionou para mim e falou assim, pastor, a gente devia ser igual àquela denominação lá, aquele povo lá, porque aquele povo lá eles pregam o tempo todo. Aquele povo lá eles vai na casa da gente domingo de manhã incomodar a gente para pregar o evangelho. Eles, claro, tá bom, eles estão errados, né, em algumas coisas que eles estão fazendo, mas eles estão pregando. E aí o pastor estava compartilhando comigo esse questionamento que um irmão tinha feito ao pastor a respeito disso. E aí eu falei, pastor, mas você já parou para pensar na motivação? Ele falou, é verdade. Sabe por quê? Quando eu fiz meu primeiro curso de teologia, minha conclusão de curso, meu TCC, foi sobre esta denominação e algumas questões teológicas, né, contraditórias que ela apresenta. E uma das coisas que eu vi foi que a motivação para as pessoas pregarem a palavra de Deus é a própria salvação. Por quê? Porque no corpo das doutrinas e das coisas que eles creem, se eles não pregarem, eles não serão salvos. Então, para que eu seja salvo, eu tenho que pregar o evangelho. Não me interessa se os outros vão aceitar. Não é problema meu se você aceita o que eu estou dizendo. Eu tenho que falar. Porque se eu não falar, perdão da palavra, quem se lasca sou eu. Então perceba que a motivação não é a vida do outro, mas é a minha. E muitas vezes a gente vai pensando que o evangelho é assim. Eu falo de Jesus para alguém porque aí eu vou chegar no céu e Jesus vai me dar um galardão. Fala assim, você pregou o evangelho para 1000 pessoas. E o evangelho não tem essa preocupação com a gente, não. Jesus não tinha essa preocupação com ele. Por que Jesus pregava? Por que Jesus ensinava? Por que Jesus curava? Por que Jesus fazia tudo que Jesus fazia? Se você for olhar os textos do evangelho, você vai ver que antes de Jesus fazer alguma coisa, geralmente em boa parte dos textos aparece uma expressãozinha lá. E Jesus, olhando para eles, teve misericórdia. E Jesus, vendo que fulano de tal estava assim, teve misericórdia dele e curou. E Jesus, vendo a fome do povo, multiplicou os pães. Ou seja, Jesus estava sempre sendo movido por misericórdia pela vida dos outros. Ele não estava preocupado nem um instante com ele mesmo. E me parece que a igreja, estou falando aqui igreja de forma geral, a igreja pós-moderna que nós estamos vivendo nesse tempo hoje, é uma igreja que está muito mais preocupada consigo mesmo do que com o outro. O que eu vou ganhar com isso? Que benefício eu vou ter se eu vier na igreja? Eu vim aqui para receber. Pastor tem que pregar uma mensagem que fale comigo. Ministério de louvor tem que ministrar as canções que eu gosto. Os bancos têm que ser confortáveis da maneira que eu acho que tem que ser. O ministério de crianças tem que atender às necessidades dos meus filhos. Eu já ouvi isso. A pessoa chegou e falou assim, o ministério de crianças dessa igreja aqui não atende às necessidades dos meus filhos, por isso eu vou para outra igreja. Bacana. Nós estamos vivendo num tempo em que muitas pessoas, e eu não estou falando de fora da igreja, estou falando de dentro da igreja, estão muito mais preocupados com as suas próprias necessidades do que com a ministração do evangelho, da graça e da salvação para o outro e não para mim. E é isso que Jesus está dizendo, olha, volta, porque vocês estão errados. Repensa isso aí, dá um passo para trás, analisa o que vocês estão fazendo, o que vocês estão vivendo, porque não é isso que eu ensinei para vocês, não.
Não é isso que eu estou esperando de vocês, não. Então, essa primeira carta a gente vai ter esses dois aspectos na igreja de Éfeso. Uma igreja muito preocupada em manter o seu padrão ético, o seu padrão doutrinário, o seu padrão social, digamos assim, mas uma igreja que esqueceu de amar, uma igreja que esqueceu de se preocupar com o próximo, uma igreja que se esqueceu de que a essência do evangelho é amar o outro como a si mesmo, como Jesus ensinou lá atrás. Esse é o puxão de orelha que Jesus dá na igreja de Éfeso, e eu acredito que ele serve para nós hoje também. Quando eu digo para nós, repito, estou falando de igreja geral, estou falando do Espaço Edificando Vidas, estou falando da igreja cristã no mundo, principalmente no Brasil. No Brasil o negócio está feio, né? Então que Deus possa nos ensinar a partir dessas lições, e que a nossa perspectiva, o nosso desejo, o nosso foco, as nossas vidas estejam voltadas para o evangelho que Jesus ensinou, e é o evangelho que Paulo elogiou para a igreja de Éfeso lá 30 anos atrás, antes dessa carta ser escrita. Que nós tenhamos o exemplo que a palavra de Deus já nos deixa aqui, que nós tragamos para os nossos corações a essência daquilo que é a igreja que Jesus idealizou. Porque independentemente do contexto em que a gente está vivendo, independentemente das mudanças que estão acontecendo ao nosso redor, independentemente daquilo que a gente pode fazer ou não pode fazer em relação a coisas físicas, o evangelho continua sendo o mesmo, a mensagem é a mesma, a salvação continua sendo pela graça, o princípio da igreja continua sendo a proclamação do evangelho, seja ele virtualmente, seja ele face a face, não importa. O que Jesus quer de nós é que a gente manifeste esse evangelho, esse amor que Jesus expressou tão graciosamente a mim e a você e a sua igreja. Amém? Que Deus possa nos instruir nisso, que Ele possa nos abençoar e que a gente possa crescer no entendimento dessas coisas. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque mais uma vez nós cremos que o Teu Espírito Santo fala conosco, que o Teu Espírito Santo nos instrui, que Teu Espírito Santo nos direciona, que o Seu Espírito Santo também quebranta os nossos corações. Teu Espírito Santo é o luzeiro do Senhor sobre a nossa vida, e Ele traz luz ao nosso entendimento, Ele traz luz à nossa percepção do que seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então Deus ministra a um coração de cada um de nós aqui conforme o querer e a vontade do Teu Espírito. Que essa palavra de algum modo nos instrua, nos direcione, nos ensine, para que nós voltemos às primeiras obras. Para que nós, ó Deus, sejamos vistos não pelas pessoas, não por nós mesmos, não pela sociedade, mas que nós sejamos vistos por Jesus Cristo como uma igreja que permanece e que luta, que persevera por viver os princípios estabelecidos por Jesus no seu Evangelho. Tenha misericórdia de nós se porventura nós temos falhado. Tenha misericórdia de nós se porventura nós nos encaixamos em alguma dessas características, ó Deus, que apontam para uma igreja que está falhando no seu primeiro amor. Que nós, ó Deus, possamos cada dia mais mergulhar, ó Deus, na essência do Teu Evangelho. Que nós possamos mergulhar, ó Deus, cada dia mais na ação do Senhor, e que cada dia mais sejamos sensíveis àquilo que o Senhor está dizendo a cada um de nós, aquilo que o Senhor está pedindo a cada um de nós, aquilo que o Senhor está instruindo a cada um de nós, para que nós manifestemos o reino da graça e da misericórdia do Senhor
aonde quer que nós estejamos, seja qual for o contexto no qual nós estejamos vivendo. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos amou e o Senhor nos incumbiu de uma missão. E nós queremos, ó Deus, cumprir essa missão com amor, com zelo, com graça, com alegria no nosso coração. Então, ó Deus, nos instrua, nos ensine. E se porventura, ó Deus, temos caído, ó Deus, se porventura temos nos desviado, ajusta a nossa vida, ajusta nossas veredas, ajusta o nosso caminhar, para que nós possamos nos encontrar debaixo da graça do Senhor. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Rojane, vai falar? Não se esqueça, semana que vem, segunda carta. Leiam em casa, né, para que a gente possa pensar junto. Boa noite, irmãos. Hoje nós temos mais carinhas, né? Pena que não dá pra gente mostrar aqui, né, pastor? Que o pessoal lá vê que tá cheinho aqui. E é muito bom ver o rostinho dos irmãos, né? Todo mundo mascarado, mas tá beleza, né? Então, e aí, né? Esse negócio de ficar mascarado, vocês viram que eu tô toda bonita, né? Que eu tava de máscara nova, né? Então, irmãos, como nós fizemos máscara pros pais, e aí teve gente que ficou de olho na máscara dos homens, né? Então, nós encomendamos umas máscaras para os irmãos poderem adquirir, né? Então, os pais ganharam, né? Mas uma só não dá, porque uma é pouco, ainda mais que a gente fez branca, né? É uma vez só, mas a orientação, gente, mesmo as pretas, tá? É para usar uma vez só e lavar. Não pode usar a mesma máscara a semana inteira. Então, você que já ganhou a sua, pode comprar outra. E as nossas máscaras personalizadas vão também se transformar em ofertas missionárias, né? Então, se você quiser comprar a sua, tem aí um bocado aí, né? E tem até menorzinha também. Não tem muitas menorzinhas não, já foram quase todas. Mas também, se você achar que ela está um pouquinho larga, é só apertar o elástico. Então, tem ali pra gente, depois do culto, já tem algumas encomendas para entregar, né? Depois, se você quiser levar, leva uma branca e uma preta, vai ficar chique, né? E a gente está encerrando a nossa campanha de missões estaduais. Quem é que ainda lembra qual é o nosso tema? Eu escutei alguém aí. É isso aí mesmo. Ser e fazer discípulos, né? Ser e fazer discípulos. Então tem muito a ver com o que o pastor falou hoje, né? Essa é a missão da igreja, ser e fazer discípulos. E então, lembra lá que todo mundo recebeu um envelopinho verde para colocar a oferta da família. Então, semana que vem é a nossa última semana de campanha de missões estaduais. Então, você vai vir e entregar a sua oferta. Se você não vier ao culto, você deposita lá na conta e avisa, isso aqui é para missões, né? Porque senão vai entrar no caixa da igreja e aí vai ficar aqui, né? Então, se você vai depositar, você já coloca lá, avisa a irmã Aline, eu depositei tanto que é para missões. E aí, na semana que vem, né, nós vamos celebrar a nossa contribuição, né? Nós vamos dar o resultado né? Provavelmente vamos dar o resultado no outro domingo, né? Mas semana que vem nós vamos fazer o encerramento oficial da campanha e a gente não vai parar, porque missões não pode parar. Na semana seguinte nós vamos fazer a nossa abertura de missões nacionais. E a campanha tá linda. Semana que vem eu vou vir com uma máscara diferente, vocês vão ver. Aí vocês vão querer também, deixa quieto. Nós temos que agora, em vez de comprar gravata, comprar meia, cueca, calcinha, nós temos que comprar máscara, né? Que haja máscara. Então, gente, foi muito bom. A gente fez algumas coisas bem legais na campanha de missões estaduais.
Mas na campanha de missões nacionais nós vamos melhorar. Nós vamos fazer mais coisa. Nós vamos ter nossa rifa, que nós não fizemos ainda, né? E nós vamos ter outras coisas bem legais. E uma coisa eu já vou falar para vocês o que é. Já contei para o pastor, depois a gente vai colocar no grupo. Mas a gente vai começar a fazer uma coisa que é muito legal e é muito fácil. Todo mundo pode participar, inclusive as crianças. Nós vamos recolher latinhas de alumínio. E vamos transformar essas latinhas em oferta. E esse é um negócio muito legal, porque em todo lugar que a gente vai tem uma latinha, né? E a gente vai fazer aí uma gincana de latinha. Vamos ver quem é melhor catador de latinha aqui na igreja, hein? E vai valer prêmio. Vai ser bem legal. E a gente vai... Porque esse negócio é bem legal, porque é o seguinte, além da oferta, e o alumínio está valendo bem por causa do dólar tá alto, então, além da oferta, a gente é ecologicamente correto, né? Vamos reciclar. Então é um negócio que faz bem para a natureza, faz bem para missões, e a gente vai fazer isso. Todo mundo pode participar. Todo mundo em algum lugar acha uma latinha perdida, não é mesmo? Então a gente vai fazer um negócio bem legal para missões nacionais aí, viu? Então se preparem. E semana que vem nós vamos celebrar o encerramento de missões estaduais. Na outra semana já vamos começar missões nacionais. E falando em missões nacionais, eu quero convidar você, quero fazer um convite e quero fazer um pedido. Na semana passada a gente teve o nosso acampamento de missões nacionais e promotores, né? Então eu e o pastor Wellington e a irmã Edna participamos, foi muito bom. Aí que a gente começou a ter um monte de ideia mesmo, né, pastor? E agora, nesse fim de semana, nós vamos ter o acampamento de promotores Kids nacional. E nós estamos preparando uma live muito legal para as nossas crianças. Então, se você tem crianças, você não pode deixar de acompanhar. Mas se você não tem, mas já foi criança, você vai gostar muito. Vai ser um programa muito legal. Então, como é que você faz para assistir? Eu vou colocar lá no grupo o link, mas é no YouTube de Missões Nacionais ou no Facebook de Missões Nacionais. Não precisa de inscrição nem nada. Então, sábado, às 3 horas da tarde, de 3 às 4, a gente vai ter essa live disponível para todo mundo. E eu estou diretamente participando dessa organização, né? Desde 2016, eu acho. Estou que nem o pastor, também já estou meio perdida. 2015 ou 2016, eu participo da elaboração no material da campanha de missões nacionais de crianças. E então a gente começou há 5 anos atrás a fazer o acampamento Kids. E esse ano tem que ser online, né? Igual todas as outras coisas. Então esse é o primeiro acampamento Kids online. E isso traz para a gente uma série de perguntas assim, como é que isso vai funcionar, né? E nós tivemos que nos adaptar, nós que não somos dessa geração digital, a gente está tendo que perguntar às crianças como é que a gente faz, né? Para envolvê-los numa campanha, num acampamento digital. Então a gente tem muitas coisas que a gente programou que a gente realmente não sabe como vão funcionar. Mas a gente tem pedido ao Senhor que use esse instrumento, essa ferramenta que é tão nova para nós, mas que para eles é uma coisa assim, né? Que eles já nasceram nessa coisa digital. Então, eles dão aula para a gente. Então, que Deus use essas ferramentas para formar uma geração que ama missões. Uma geração de promotores, uma geração de missionários, uma geração de pastores e principalmente uma geração de discípulos que façam isso que o pastor pregou hoje, que se preocupem com os outros, que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. Então eu quero pedir a oração dos irmãos nessa semana, por mim e pela nossa equipe, que tem ainda bastante coisa na lista lá para conferir, tem ensaio geral essa semana. Nós estamos com 16 juniores participando ao vivo, vão estar participando ao vivo. Então, assim, a gente precisa, gente do norte, do sul, do centro-oeste, né, todos conectados pela internet. Então, pedir ao Senhor que a internet funcione, né, que a gente não tenha problema com os celulares, que as crianças participem e que muitas crianças possam ser alcançadas, porque tudo que a gente está fazendo é porque Ele nos amou.
Então, a gente crê nisso, crê que Deus vai usar essas ferramentas para esse tempo. Então, quero contar com as orações dos irmãos por esse programa e com a divulgação também, né? Nós estamos colocando lá no grupo, compartilha, convida aqueles, né, seus netos, seus vizinhos, porque vai ser muito legal. Não é só para quem é, digamos assim, membro de igreja, né? Mas é uma programação muito divertida que as crianças vão aprender muitas coisas, tá bom? Muito obrigado e não esqueçam a oferta essa semana, tá bom? É a última semana. Obrigada. Vamos ficar de pé, irmãos? Orar e encerrar o nosso culto. Nosso horário avançou um pouquinho aí, mas não tem jeito, né? Mensagem expositiva não dá para fazer com 30 minutos, não. Então, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Somos gratos a Ti por esse dia, por essa oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão conosco, ó Deus. Pela vida de cada família também, ó Deus, está reunido nos seus lares nessa hora, ou em qualquer outro lugar, ó Deus, mas que estão conectados conosco, ó Deus, louvando, bendizendo ao Senhor nessa hora, Pai. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre nós, e que nós tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de bênção, uma semana, ó Deus, frutífera na presença do Senhor. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo nessa semana, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos estão em liberdade.